A gente tem entendido que esse tempo de jardim de oração é um tempo onde a gente separa para fazer o nosso momento devocional, né? Onde a gente separa para orar, para adorar ao Senhor, para colocar também diante do Senhor a nossa súplica e pedir para que Ele fale ao nosso coração. E a gente tem aprendido que o Senhor tem realmente feito grandes coisas, Ele tem nos abençoado de uma forma poderosa ao longo de todo esse tempo. Então, hoje não vai ser diferente. Como diz um dos hinos que a gente tanto conhece, né? A gente precisa permanecer firme, né? Como diz a música do cantor cristão, né? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, 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 sempre firme nas promessas de Jesus. Eu acho que é assim que a gente deve permanecer, sempre firme nas promessas que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 4. Marcos, capítulo 4, verso de número 1. Eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30 e 60 até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, ouça, então ouça. Que Deus abençoe a sua palavra que acaba de ser lida. O semeador. Essa parábola tem tantos ensinamentos, mas eu gostaria de que a gente se detesse em um aspecto dessa parábola, que é a maneira como a semente ela produz, como a semente ela é trabalhada, seja no espinho, seja numa terra com muitas pedras, seja com o sol escaldante. A semente é o Evangelho. E o Evangelho, quando ele cai em uma terra boa, ele produz. Irmãos, a gente precisa entender que, às vezes, na terra do nosso coração, existem pedras, existem espinhos, existe um solo escaldante. Mas quando a nossa terra ela é preparada, quando o nosso coração é terra boa, essa semente entra e ela produz muito. E ela produz muita coisa boa.
O Evangelho é uma semente poderosa, mas que o inimigo sabe que se ela cair em determinado lugar, ele vai mandar os pássaros para retirar aquela semente. Ele vai permitir que os espinhos sufoquem. Ele vai permitir que as pedras extraiam. É importante que a gente esteja com o nosso coração limpo, para que essa semente entre no nosso coração e produza com abundância. Jesus estava levando a semente para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Alguns dos problemas sufocavam, às vezes outros as circunstâncias, os pássaros se aproveitavam e levavam embora a boa semente. E como é que está o teu coração? Às vezes o Senhor tem plantado algumas coisas no nosso coração. E às vezes os problemas, as angústias, têm sufocado o Evangelho. E não tem permitido com que o Evangelho prospere em nossa vida. Com que o Evangelho cresça em nossa vida. O Evangelho é uma semente muito boa, que foi entregue da parte de Deus. Mas o inimigo às vezes quer tirar o Evangelho de nós. Ele quer tirar o Evangelho da nossa vida. Ele quer tirar o Evangelho para que ele não produza nada em nós. A cada dia, meu querido, a gente tem a oportunidade de que esse Evangelho faça a diferença em nossa vida. Faça a diferença em nosso coração. Mas às vezes as angústias, os problemas, as decepções, faz com que a gente não permita com que o Evangelho realmente se aprofunde, que ele crie raízes, que ele faça e produza algo poderoso da parte de Deus em nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar o teu coração a tirar os espinhos, a limpar das pedras, a afastar os pássaros e a permitir que o Evangelho faça a diferença. Que ele, ao entrar no teu coração, ele comece a produzir coisas boas, ele crie raízes, ele faça a diferença. E a gente caminhe como alguém que está vivendo totalmente na dependência do Senhor. E a gente se depara com angústias, com desafios, e o Evangelho tenta conduzir a nossa vida, continuar a produzir coisa boa em nós, mas os espinhos, os problemas, o sol escaldante, as pressões da vida tentam matar o Evangelho, tentam acabar com aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, com aquilo que Ele tem plantado em nosso coração. Por isso, meu querido, nessa manhã, eu quero te convidar a limpar o teu coração, a não permitir que circunstâncias levem o Evangelho da tua vida, mas que esse Evangelho ele permaneça, sim, vivo, atuante, que ele encontre realmente uma semente, uma terra boa, que o teu coração seja uma terra boa, produtiva, uma terra realmente abençoada. E como é que a gente reconhece que a terra é abençoada? O pessoal diz que o Brasil é uma terra abençoada, que é que tudo que se planta dá. É uma terra onde a gente não precisa ter muito trabalho, só cavar um pouquinho, botar para a semente, tampar e uau, como é que ela produz? Quando fui a Israel, conheci algumas áreas que estão sendo hoje cultivadas lá, mas um dos guias falou, olha, a maioria da terra de Israel é assim, é uma terra dura, com muita pedra, com muitos espinhos. Para plantar aqui, você tem que fazer um trabalho, você tem que limpar ela, você tem que afofar ela, você tem que regar ela, você tem que tirar esses espinhos que tem na terra.
essas ervas daninhas que crescem aqui. Então, a gente precisa preparar o nosso coração e nunca permitir que coisas e situações estejam realmente atrapalhando o crescimento do Evangelho em nossa vida. Meu querido, nessa manhã eu quero desafiar você a fazer uma limpa das pedras. Talvez elas estejam aí atrapalhando para que o bom Evangelho, ou melhor, para que essa boa semente comece a produzir coisas muito boas na sua vida, produzir fé, produzir esperança, produzir amor. Irmãos, às vezes a gente está indo tão bem, mas fraquejamos na fé. Às vezes estamos indo tão bem, mas fraquejamos na esperança, no trato. Talvez nessa manhã a gente precise resgatar a boa terra para que o Evangelho comece a produzir coisas poderosas em nossa vida, coisas boas em nossa vida. Por isso, que nessa manhã o teu coração esteja assim, limpo, sabe? Talvez você precise, antes de sair para a sua jornada de trabalho, para as suas atividades, limpar das pedras, limpar das angústias, realmente abrir o coração para o Senhor e falar: Senhor, essas pedras, esses espinhos, esse sol, essa ave de rapina que tenta roubar o Evangelho de mim, tem me atrapalhado muito. Eu preciso ter esse coração realmente como uma terra boa, pronta para que o Evangelho produza com abundância frutos permanentes. Meu querido, que a gente possa permanecer no Senhor e que esse Evangelho produza coisas realmente relevantes em nossa vida, frutos bons, frutos onde a gente vê a diferença acontecendo e a gente simplesmente vivendo na dependência do nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor